Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos para a live de hoje. Hoje falaremos sobre um tema muito importante que muita gente deixa de lado. Seu joelho e sua coluna na bike spinning. Como evitar lesões? Já vai mandando aí para todo mundo que vocês conhecem. Já clica em curtir essa live. Pessoal do YouTube, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Essa live, porque essa live pode ajudar a muitas pessoas, pode trazer mais informações para você também que está nos ouvindo. Tem lives que transformam vidas, essa pode ser uma delas. Fica com a gente que hoje temos um convidado especial, esse tema está fantástico, recheado de conteúdos. Já vai me dizendo de onde você é para poder entender o alcance dessa live, para poder saber de onde você mora, para poder entregar mais conteúdos como estes por aqui. Tô dando só um tempinho para esperar o pessoal realmente chegar na live para poder a gente começar realmente com conteúdo de valor aqui sobre como evitar essas lesões, como evitar lesões no seu joelho, evitar lesão na sua coluna. Vamos lá, a gente quer qualidade aqui, quer segurança no seu treino de bike spinning. Vamos lá, damos só um tempinho, curta bastante, compartilhe. Tamo junto. Bora lá. Vamos começar com o conteúdo, pessoal. Hoje faremos um tema muito importante nessa live. Falaremos sobre seu joelho e sua coluna na bike spinning. Como evitar lesões. Tô vendo que tá entrando muita gente nova, né? Sejam todos muito bem-vindos. A galera nova que está chegando, ao pessoal que já está me acompanhando há muito tempo. Então, para quem não me conhece, eu sou Miriam Soares, uma pessoa apaixonada por esportes, por motivação, por determinação, por energia, transformação, constância também. E eu sempre gosto muito de falar aqui que eu comecei do zero, do absoluto zero, na bike spinning. Eu não entendia de postura, eu não entendia como algumas lesões poderiam lesionar, né, minha coluna, como é que eu poderia me prevenir, né, para evitar essas lesões. Eu não entendia sobre intensidade, sobre carga. Eu vim realmente do absoluto zero. E mesmo eu treinando, eu sentia que o treino não estava rendendo ali. Eu sentia que estava faltando algo e eu não entendia por quê. Daí é onde a gente começa a entender, né? Entender uma coisa, que não era só você subir na bike e pedalar. Tem algo que você realmente deixa de lado, deixa para depois, que são as lesões que podem ocasionar, como você se prevenir, que podem inclusive prejudicar o seu corpo no seu resultado. E aqui entra um ponto muito importante, que não é sobre você somente focar na transformação externa, é sobre você cuidar do seu corpo de dentro para fora, né? Porque não adianta aqui você querer um resultado se você ignorar sinais como dor no joelho, dor na lombar, né? Dor na coluna, desconforto na lombar. Isso não é normal, gente. Dor articular não é normal. Eu costumo muito falar que dor muscular é resultado da evolução, é resultado do estímulo que você dá no seu corpo. Mas dor articular, é ajuste. Você precisa ajustar de agora para poder você não sofrer lesões futuramente. Então, hoje, eu ajudo mulheres a eliminar 8 quilos em 28 dias através da bike spinning, através de um método específico, de uma estratégia, de uma mentalidade de constância no treino, no cardio, na bike spinning. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje também, sobre como cuidar do seu joelho e da sua coluna para evitar lesões na bike spinning. Então, se você já sentiu dor na coluna, dor no joelho, essa live é para você. Se você já sentiu, parou de treinar e está querendo voltar, está com medo de voltar, essa live também é para você. Porque hoje a gente vai falar sobre como você treinar com segurança na bike spinning, sobre sem prejudicar o seu corpo e realmente com resultado. E hoje estou aqui com um convidado especial, ele que é fisioterapeuta e especialista em ortopedia, traumato-ortopedia e esportiva. Estou aqui com o Lindbergh Ponciano.
Ele que vai trazer a sua visão sobre fisioterapia, né? Sobre como prevenir lesões na bike spinning. Lindbergh, seja muito bem-vindo aqui. Se presente. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Sou Lindbergh Ponciano, né? Pós-graduado em traumatortopedia esportiva. Eu gostaria já de agradecer a Miriam Soares pelo convite para falar sobre um tema muito relevante, que é a bike. Exatamente. Seja muito bem-vindo, Lindbergh. Obrigado. Obrigada por ter aceitado o convite também. E muita gente acha que é só subir na bike e pedalar. Não. Existem erros, né, silenciosos que sobrecarregam o nosso corpo, sobrecarregam o joelho, sobrecarregam a sua coluna. E o pior, as pessoas sentem e nem percebem. Quando vem perceber, a dor já apareceu, né? Então, é aí que começa o ciclo. Você sente a dor, para de treinar, volta a treinar, sente a dor de novo e acha que o problema é até na bike. Só que não é a bike, na verdade. Realmente, o problema pode estar na forma como você pedala. Então, o problema é como você está usando, né, o treino. Então, falando de dor e causas iniciais, né, a questão de dor no joelho, o joelho é como uma dobradiça, nosso joelho. Dobradiça, aquelas de porta, de janela, que se a dobradiça ela estiver desalinhada, cada movimento vai gerar um desgaste ali na porta, na janela. O mesmo acontece com o nosso joelho. Se o movimento das nossas articulações elas não estiverem alinhadas, então vai trazer aí um desgaste físico ali no seu cardio. Na bike spinning, o joelho é uma das principais reações que quando você não executa o movimento da forma correta, você vai sofrer lesão. Isso é um fato. Por quê? Porque quando a gente fala de bike spinning, a gente está falando de muita concentração muscular. Todo o esforço físico ali está concentrado no joelho. É ele quem mais sofre lá na frente. E muitas pessoas começam a treinar, sentem dor e acham que é normal. Então, Lindbergh, me conta, por que tantas pessoas sentem dor no joelho ao pedalar, mesmo fazendo um treino aparentemente leve? É bastante comum isso, né? Uhum. A gente consegue enxergar hoje, quando a gente vai para uma academia, né? Consegue observar nas pessoas que estão fazendo a bike spinner. Uhum. Primeiro ponto, elas não ajustam a altura do selim ideal para elas. Deixam um selim muito baixo, aí começa lá aquele ciclo vicioso. Pedalando, no início não começa a sentir nada, mas imagina aí, todo o treino que você for fazer, passar 30 minutos naquela mesma posição, naquela mesma postura, uma hora vai sentir. Exato. Então, um dos pontos é o ajuste incorreto da bike. Uhum. Né? Outro ponto bem relevante, como você falou, é a má execução do movimento. Né? No ciclo da pedalada tem que ter um sincronismo. Né? Então, quando a gente pedala, tem que ter o sincronismo ali das articulações e do conjunto que é o músculo. Né? O músculo ele precisa trabalhar junto com a articulação, mantendo a articulação alinhada para não ter nenhuma sobrecarga articular. Uhum. Outro ponto bem relevante é a falta de fortalecimento muscular, né? Porque muitos acreditam que só pelo simples fato de pedalar, de estar ali na bike spinning fazendo o treino, eles acreditam, não, já estou fazendo aqui, eu não preciso fortalecer. Ao contrário, na verdade você tem, a bike ela ajuda sim a ter um fortalecimento, mas para isso você tem que ter um acompanhamento de um profissional. Não deixando de lado a parte de fortalecimento muscular com um profissional na academia, que é bastante importante. Isso. E outro ponto também bem relevante é a sobrecarga repetitiva que eu acabei de falar. Né? Então, aquele ciclo vicioso, lá na frente a pessoa vai começar a sentir o desconforto. Não é agora que sente, é depois. Não é agora. Né? O desconforto ele não aparece do dia para a noite. A gente vê então que não é só sobre intensidade, né? É sobre como você está pedalando. Se você fizer da forma correta,
Você consegue sim eliminar 8 quilos em 28 dias. Mas para isso você precisa realmente melhorar para não ter dor no seu joelho. Porque a gente fala muito sobre constância. Como é que você vai conseguir ter constância se você não está sabendo articular o movimento da forma correta? Com certeza. O que muitos têm que pensar que não é o peso, é a execução mal feita. Execução, entendeu? exato. Então, muitos acreditam que é só a questão do peso. Você tem que ter uma progressão, que a gente vai falar lá na A gente frente, vai falar. certo? Mas é seguir todas essas recomendações de acompanhamento com um profissional para diminuir cada vez mais as chances de ter uma lesão. Isso. E já que você falou também do ajuste da bike, né? É aqui que entra um ponto muito importante que eu sempre falo aqui, né, nas aulas. A bike, ela precisa estar ajustada para o nosso corpo, para a nossa altura, o nosso peso, o nosso tamanho. Então, é como você caminhar, né, fazer uma caminhada ou uma corrida com um tênis menor que o seu pé, ou mesmo um tênis maior que o seu pé. Você até consegue correr ali, mas vai gerar um desconforto, né? Ou pelo calçado estar apertado, ou porque está muito folgado. Então, na bike é a mesma coisa. A bike é o nosso veículo que vai realmente te dar o conforto, mas você precisa usar, precisa saber conduzi-lo, precisa saber ajustar para a sua altura, o seu tamanho ideal. Então, falando de ajuste, Lindbergh, um ajuste errado na bike pode causar lesões? E quais são os erros mais comuns que você vê no dia a dia? Com certeza, um ajuste errado com certeza vai causar lesões, né? Porque a bike ela tem que estar adaptada para você. Isso. Né? Não adianta você ajustar a bike com selim, numa altura que vai ficar desproporcional para você. Então, o que a gente consegue observar de erros mais comuns se tratando em dor do joelho, é as pessoas utilizarem a altura do selim muito baixa. Ou seja, muito comum o isso. joelho ele fica muito dobrado e ali, com frequência naquela posição, vai gerar muita sobrecarga articular. E isso vai gerar dores. E outro ajuste que a gente consegue observar que pode causar também lesões é você utilizar o selim muito alto, que já vai sobrecarregar a coluna. E também um ajuste que tem que se pensar é a altura do guidão, né? O guidão, existem bicicletas, bike spinner, que você não consegue ajustar o guidão. Mas o que é que você pode fazer? Ajusta o selim. Isso. Você pode colocar a distância. Eu costumo dizer que você pode utilizar como referência o seu antebraço. Isso. Você dobra o braço, deixa em 90 graus, você encosta a ponta do cotovelo na ponta do selim e tenta com a mão fechada encostar no guidão. Quanto mais próximo você conseguir encostar no guidão, ou seja, vai estar melhor adaptado para você. Então esse é um ponto de referência que eu utilizo bastante com os meus clientes. Inclusive, temos vídeos neste canal, né, falando sobre ajustes da bike. Já vai lá no canal, já vê esse vídeo, porque é bastante importante. Exatamente. Eu sempre falo, né, o ajuste da bike, ele não é um detalhe, é realmente a base do seu treino. Porque uma bike bem ajustada vai fazer você executar movimentos perfeitos na bike. Falando sobre coluna, que a gente já acabou de falar, né, adentrando já nesse assunto, coluna e lombar, outro ponto que é muito comum é dor na lombar. Né? Praticantes de bike spinning sentem dores na lombar. E principalmente quando a pessoa pedala sem a consciência corporal, que é o que acontece muito isso. Pessoas que não têm consciência do que está treinando, simplesmente só sobem na bike para pedalar e pronto, né? Pedalar com postura errada é como você trabalhar o dia todo assim, ó, curvado. Trabalhar o dia todo curvado vai te trazer desconforto e uma hora vai cobrar, o seu corpo vai cobrar. Então, a postura na bike é a base do seu treino de qualidade e o seu treino de segurança. Então, Lindbergh, por que algumas pessoas sentem dor na lombar durante ou após o treino na bike e quais são as consequências dessas dores? Bom,
Isso está bem claro, você acabou de citar que é a questão da postura, né? A gente consegue observar no ciclismo indoor, que é a bike spinner, muitas pessoas elas ficarem muito com a postura curvada, que a gente fala que ela acaba desativando o músculo principal, que é o core, né? O core ele é um músculo que ele ajuda na estabilização da coluna. Então, se você não deixar essa postura mais curvada, eu costumo dizer que você tem que puxar o ar e ativar o core, expandir, né? E ativa o core. Que a gente tanto fala. Isso. Então, você utilizar isso, que com certeza vai diminuir as chances de você sentir dores na lombar. Outro ponto, que é bastante relevante, é justamente o que eu acabei de citar, a falta de ativação do core, né? Então, você tem que deixar ele bem ativado, preparar a sua coluna para não acabar gerando nenhuma sobrecarga. E outro ponto bem relevante é o guidão ajustado. Isso. Então, a gente volta lá para a questão do ajuste da bike. Eu acredito que na live tem muitas pessoas que, além de fazer a bike spinning, também pratica a bike outdoor, que é a bike que eu costumo dizer, a bike da natureza. que inclusive eu sou fanático e sou também praticante. Muito bom. Existe o que a gente chama de bike fit, né? Que pode ser utilizado tanto para quem pratica bike spinner, como quem pratica o ciclismo em si. Porque a bike spinning, o profissional, ele vai adaptar, vai fazer todos os ajustes para você. Então, isso vai ajudar muito a diminuir cada vez mais o risco de lesão. Isso. Show. E o que tem de consequência de mal postura? Principalmente a dor lombar, que ela vai estar bem persistente, a sobrecarga na coluna e possivelmente a evolução de algumas lesões. Então a postura ela é bastante relevante. Ah, com certeza. Mostra como a postura ela influencia diretamente no resultado, né? Com certeza. E na segurança principalmente, porque a gente não só preza pelo resultado em si, mas a segurança na prática daquele cardio, na prática daquele esporte ali, que é fundamental. E já falando também de intensidade, né, e sobrecarga, tem gente que acha que quanto mais carga, melhor. Mas, inclusive, eu prezo muito sobre intensidade aqui. Mas, veja bem, você precisa focar em intensidade, mas o seu corpo ele precisa estar preparado para receber essa intensidade. Por isso que, por exemplo, na musculação a gente trabalha com progressão de carga. Na bike spinning, a gente também trabalha com progressão de carga. Por quê? Porque essa progressão de carga, ela vem também da constância. Você não vai começar de um dia para o outro ativar a carga máxima na bike e conseguir fazer o seu giro ali de forma intensa. Não, não é do dia para o outro. É realmente de uma forma constante, de uma forma aos poucos, forma paulatina, para poder você realmente ativar a intensidade correta e preparar de fato o seu corpo, né? Então, Lindberg, existe um limite de intensidade ou carga que pode começar a prejudicar o joelho ou a coluna, principalmente para os iniciantes? Sim, com certeza. O erro mais comum que a gente consegue observar nos iniciantes é justamente isso. Eles começam com uma carga muito alta, aumenta a intensidade, mas não tem nenhuma adaptação. Nenhum preparo, né? Não tem nenhum preparo. Então, o seu corpo ele tem que estar adaptado, pronto para receber as cargas e a intensidade. Isso é uma questão de progressão. Estímulos do músculo, né? Colocou muito bem a questão da progressão de carga. Então, para se ter uma progressão de carga, é necessário você também ter um acompanhamento profissional. Sim, né? sim. Porque a gente fala que na fisioterapia, a gente, para entender a progressão de carga de um cliente, a gente tem que saber a repetição máxima do movimento que ele consegue executar. Então, a gente faz esse teste de execução máxima, ou seja, coloca um peso lá, o maior peso, e ele tem que fazer uma execução com aquele peso. Então, ali a gente tem uma ideia que ali é a repetição máxima que ele tem do movimento. Sim. Então, a partir daquela repetição máxima, a gente vai começar a fazer a progressão de carga. Então, por isso que eu costumo dizer que quando você investe em prevenção,
Na verdade, investindo no você resultado. está investindo no resultado e você está diminuindo os riscos de você gastar com a doença. Exatamente. Né? Nossa, isso aí é fantástico mesmo. Então, isso é válido lembrar que eu até quando atendo os pacientes, eu prezo sempre pela prevenção. Mesmo que a gente consiga controlar o desconforto, a dor, eu digo, olha, se parar aqui, lá na frente o corpo ele vai sentir. Então, quem tem que ter uma continuidade para diminuir cada vez mais as chances de ter novamente a lesão, de ter novamente os desconfortos. Perfeito, Tem Linda. uma participação aqui. Qual que é a pergunta? Marlene. Ela coloca assim, ó. Eu já lesionei meu joelho, ficou até inchado. Quando comecei a pedalar em pé, mesmo com pouca carga. Marlene tem uma dúvida que começou a lesionar o joelho, mesmo com pouca carga, no caso? Isso, mesmo com pouca carga. Pronto. Isso provavelmente também veio de falta de preparo no corpo que ela não teve. Então, mesmo com a pouca carga, quando a gente está com pouca carga em pé, por exemplo, na bike spinning, você vai fazer um giro rápido que o seu corpo ele vai ser posicionado para frente. Imagina a gente na bike com a carga leve, o corpo em pé, pegada 3 ou pegada 2, que é a pegada em pé, a gente vai fazer o pedal leve, giro leve, e o seu corpo vai se posicionar para frente. No ciclismo também é a mesma coisa. Mas, assim, a falta de intensidade na carga foi o que provavelmente ocasionou a lesão do joelho dela. Porque a carga, quando a gente sobe, quando pedala em pé, Marlene, a gente precisa de estímulos maiores de carga para o nosso músculo. Então, me confira aí. Na verdade, tem uma série de fatores, né, Marlene? Primeiramente, tem que saber a sua idade, que é importante. Isso. Né? Porque às vezes você já tinha uma lesão no joelho, começou a praticar o ciclismo indoor, né? A bike spinner. De uma forma desregulada, isso, né? E você também não fez os ajustes que deveria fazer na bike. Isso. Então, mesmo você pedalando em pé ou sentado, você vai gerar uma sobrecarga no joelho. Então, tem que rever se a bike está realmente adaptada para você. Isso. Se não tiver, tentar fazer esses ajustes, certo? Porque nem sempre é a carga, é a execução do movimento, entendeu? Às vezes, quando a gente projeta o corpo muito para trás ou muito para frente, a gente acaba gerando sobrecarga em alguma estrutura. Quando a gente coloca o corpo mais para frente, a gente vai gerar sobrecarga na região da coluna. Quando a gente coloca o corpo mais para trás, a gente gera mais sobrecarga no joelho. Então, é uma série de fatores que você precisa ter um acompanhamento de um profissional para tentar fazer esses ajustes ideais para você. E se não houver o ajuste da bike, se ela pedalar em pé com a carga leve, aí é que realmente vai lesionar. Isso. E outro fator importante é se essa dor ela ainda persiste. Isso. Né? Porque se você só sentiu desconforto ali, às vezes é uma questão de adaptação. Isso. Né? De início de treino. Se essa dor ela persistir, aí tem que rever tudo isso. Ajustes da bike. Se possível, ter um acompanhamento com um profissional, com um fisioterapeuta, com o próprio médico, para ver o que é que está acontecendo com o seu joelho. Isso, porque assim, a gente percebe que intensidade sem preparo é o que pode ocasionar problema. Com né? certeza. Então assim, não quero ninguém aqui na minha comunidade sendo lesionado porque ousou na carga, porque não soube ajuste de bike correto, porque não tem postura. Não queremos isso aqui, tá? Vamos entrar no próximo problema, né, que é sinais de alerta, na execução e sinais de alerta que o nosso corpo dá. Eu costumo muito dizer que o nosso corpo é como um painel de alertas. Né? Quando a luz acende, sinal de que algo precisa ser ajustado. Não é um sinal de que você deve deixar para depois. Você precisa ajustar agora, principalmente iniciantes de bike spinning. Se você começou a sentir dor agora, se o sinal de alerta acendeu, se atente, ajuste o quanto antes. Porque assim, o corpo ele dá sinais, por mais que sejam mínimos, né? Eles não são nos mínimos sinais, mínimos esforços que o nosso corpo ele alerta. Então, o problema
de sinais que dão do nosso corpo em alerta, as pessoas ignoram, né? Então, quais são os sinais que indicam que algo está errado e que a pessoa precisa parar ou ajustar o treino? Quando se trata de joelho e coluna, você já falou que os sinais é a dor. A gente Exato. costuma dizer no joelho, uma dor aguda no joelho. Você começou a praticar ali o esporte, a bike, começou a sentir aquele desconforto que não para. Isso. Então, já mostra assim um sinal. Uhum. Quando se trata de coluna, principalmente a lombar, você sente aquela dor na lombar durante o treino, já é um sinal de alerta. Sim. Muitas pessoas falam de estalidos, estralos mesmo que acontecem na articulação. Principalmente no joelho, né? Isso, principalmente no joelho. Eu costumo dizer, mas esse estalo, ele vem com dor, você sente dor no estalido? Uhum. Se sentir dor, eu acredito que é um sinal de alerta que você tem que observar. Se não tiver dor, não se preocupe, é normal. Outra coisa, sensação de instabilidade. Tá pedalando, o joelho começa a sentir que tá com aquela instabilidade, perdendo o controle, e aquilo ali acaba te incomodando. Isso também é um sinal de alerta. E outro sinal é a dor que permanece após o treino. Sim, sim. Né? Acontece muito com algumas pessoas. Tá ali de boa, parou o treino, começa a sentir desconforto. Uhum. Né? Se sentiu dor, ajuste a bike. Isso. Ou então pare. Né? Exato. Mas o ideal é ajustar, ter um acompanhamento para continuar. O que importa realmente, assim, respeitar esses sinais de alerta, né? Que Com faz certeza. toda a diferença. Com certeza. Que se você não respeitar, nem se invente que você não vai conseguir eliminar, não, viu? 8 quilos em 28 dias. Você precisa, sim, respeitar o seu corpo, os sinais de alerta que o seu corpo dá. E falando também da biodinâmica, né, que é já um outro tema muito importante aqui, não é só você pedalar, é sobre a forma como você pedala. Eu não estou falando aqui da biodinâmica que acontece na roda de inércia da bike, ou sobre como é que acontece a biodinâmica da bike, mas sim na forma como você está conduzindo ali o seu pedal. E tipo assim, a forma realmente de você conduzir, a forma de você pedalar, seja sentado ou seja em pé, é que você precisa realmente entender para poder não ocasionar as lesões. Lindbergh, existe alguma forma de pedalar que sobrecarrega mais o joelho ou a coluna sem a pessoa nem perceber? Sim, com certeza. Quando a gente fala de biomecânica no ciclo da bike, né, a gente percebe que é uma série de grupamentos musculares que trabalham ali. Uhum. Muitos acreditam que é só membro inferior, mas vocês estão muito enganados, porque é o corpo todo em si, certo? Então, um dos erros mais comuns que pode acontecer é que algumas pessoas elas acabam utilizando força em mais de uma perna, ou seja, isso. empurra mais com a direita ou empurra mais com a esquerda. Então, o que é que acontece? Ele está sobrecarregando mais uma perna do que a outra. Outro ponto importante é que tem pessoas que pedalam batendo o pé, entendeu? Pedalam batendo o pé. Que o ideal, né, que a gente fala é que seria se tivesse um clipe, né, o pedal clipe, porque você ia utilizar uma sapatilha, ia clipar e ali você conseguia distribuir mais as forças. Isso. E outro ponto importante quando se trata de joelho é você pedalar com desalinhamento, né? Tem pessoas que pedalam jogando o joelho para dentro, pessoas pedalam jogando o joelho para fora, então isso acaba sobrecarregando algum lugar. É a forma de pedalar. Ou seja, a pessoa não tem um controle no giro do pedal. Exato. Então, você tem que ter todos esses, evitar esses erros, que são muito comuns em quem pedala, para diminuir cada vez mais a chance de ter alguma sobrecarga. Tem gente que pedala com o pé, né, a planta do pé inclinado para frente. Isso vai ocasionar lesões de panturrilha, joelho. Com certeza. Porque o ideal é realmente o pé alinhado, pé reto no pedal. Né? Isso. A sua bike, se tiver aquela presilha para segurar o pé, é interessante para não correr
uma chance de você acabar Se tendo desequilibrar, né? desequilibrar, ter alguma lesão. Então, isso é um ajuste que também precisa ser realizado. Então, o correto seria você ter um movimento fluido, né, controlado e alinhado. Perfeito. E sobre cãibra, né? A gente falando sobre cãibra, que acontece muito isso nos iniciantes, né? A cãibra, ela é muito comum. E eu costumo falar que a cãibra é um freio de emergência. Se você está sentindo cãibra no seu cardio, no seu treino ali, opa, sinal de alerta que algo está errado. Seja por falta de nutrição, seja por falta de hidratação, ou seja mesmo pela falta da perfeita execução no seu treino ali. Então, é um sinal que realmente aparece muito durante o treino, que principalmente para quem é iniciante. Lindberg, durante o treino na bike, é comum algumas pessoas sentirem cãibra, certo? O que pode isso acontecer? O que isso pode indicar e que não deve ser feito na hora que está sentindo aquela cãibra? A cãibra é um sinal muito importante, tá? Que acontece muito com iniciantes, não só na bike, como em qualquer outro esporte, né? Isso pode indicar o quê? Fadiga muscular, né? O músculo está bastante fadigado, às vezes a pessoa não dormiu direito e fez, porque a qualidade do sono, ela conta muito no esporte, né? Qualidade do sono, alimentação, hidratação. Então, quando você não dorme direito, não se hidrata, tem a falta de condicionamento físico, então ali são alguns sinais do que a cãibra pode acontecer, certo? Então, o que você deve fazer na hora? Primeiramente, diminuir a intensidade, né? Você tenta diminuir a intensidade, se a cãibra for diminuindo, você continua. Caso a cãibra ela não pare, o que é que você pode fazer? Desce da bike, faz um alongamento leve para ver se a cãibra ela começa a cessar. Caso ela não cesse, aí você vai ter que usar algumas estratégias, como gelo, entendeu? Pega uma bolsa de gelo, coloca lá no lugar onde você está sentindo a cãibra para ir diminuindo. E se hidratar. Perfeito. Ou seja, assim, o nosso corpo, ele fala o tempo todo, né? A gente só precisa realmente ouvir, saber ouvi-lo. Respeitar os limites do corpo. Né? Porque tem muita gente que quer dar um passo maior que a perna, né? Como é um ditado muito dito. Mas você precisa realmente respeitar os seus limites, entender, ouvir o seu corpo e realmente executar para poder você resolver ali naquele momento. E tem muita gente também falando sobre retorno seguro, né? Tem muita gente que volta a treinar depois da dor. É como você dirigir um carro e sofrer um acidente ali, levou um trauma. Para poder você começar a dirigir depois de um acidente, você leva tempo. Você vem com traumas, você vem com medo. O mesmo acontece para quem parou de pedalar porque sentiu dor e tá com medo de voltar, com medo de sentir de novo aquela dor, né? Uma dor persistente. Então, Lindy, quem já teve dor, como saber o momento certo de voltar ao treino sem piorar? O momento certo é quando a pessoa não tiver dor durante o movimento. Sim. Certo? A pessoa que voltou a pedalar não sente dor durante o movimento. Não houve dor após o esforço leve. Ou quando a mobilidade estiver normal. Então, esses 3 pontos, se tiver todos alinhados, então é um sinal que a pessoa pode voltar, sem problema nenhum. Teve algum problema nesses 3 pontos? Espera um pouco, faz um acompanhamento com um profissional. Ou seja, se a dor persistir, o ideal é você procurar um fisioterapeuta. Isso, certo? Isso mesmo. E já sabe quem procurar. Lindberg Ponciano. Muito bem. Voltar do jeito certo é tão importante quanto a gente realmente começar, pessoal. Falando também sobre prevenção, né? Um fechamento aqui. Seu corpo, ela é como a construção de uma casa, né? Se a base está bem feita, se você consegue evoluir da forma adequada, você consegue ter o resultado. Ou seja, você precisa estar com a base bem construída, bem sólida, ajustes corretos, preparo físico correto, bem hidratada, bem nutrida, né, para poder realmente ter o seu resultado. Senão, uma hora tudo vai desmoronar.
se você não conseguir realmente construir de agora, você iniciante de bike spinning, se você não começar correto de agora, lá na frente você vai sofrer. Sinto em te dizer, mas essa é a verdade aqui. E a verdade precisa ser dita, né? A gente precisa realmente trazer essa conscientização da importância da prevenção da lesão para depois não chegar aqui e colocar a culpa na bike. Né? Colocar aqui, eu não quero mais não, porque eu me lesionei na bike, eu não quero mais. Não, o erro provavelmente estava em você, na forma realmente de conduzir o seu treino, né? Por isso que é tão importante a gente entender logo de hoje, para não sofrermos lá na frente. E me diz uma coisa, Lindbergh, quais são as três principais orientações para quem pedala e quer realmente evitar lesões? Muito importante isso, né? Gostaria de falar, antes de chegar nesse ponto, gostaria de citar que hoje os estudos eles acabam mostrando que a bike spinner, a bike outdoor, indoor, na verdade, acaba ajudando até pessoas que têm hipertensão, entendeu? Pessoas que têm hipertensão, pessoas que têm o colesterol alto. Então, esses estudos, eles acabaram demonstrando que essas pessoas, quando elas fazem um período de mais ou menos 3 meses, a bike spinner, elas tiveram um resultado melhor na questão das taxas de colesterol, né? A pressão ela acabou diminuindo, então isso acaba aqui ajudando até no tratamento do problema e da doença. Sim, sim. Certo? Já voltando ao ponto que você citou, as 3 orientações principais para quem pedala na bike spinning, o principal deles é o ajuste correto da bike, né? Você tem que deixar a bike adaptada para você diminuir cada vez mais as chances de lesão. E o outro é o fortalecimento muscular, que é muito importante, sim, principalmente de membros inferiores e core, né? Sim, não deixando de lado as outras partes do corpo que também entram, membro superior, certo? E principalmente respeitar os limites e a progressão. Isso. Porque não adianta você não ter técnica e tentar intensificar. Então, a técnica vem antes da intensidade. Perfeito. E como você falou aí, né, que realmente praticantes de bike spinning, né, hipertensos podem diminuir a questão da pressão alta, pode controlar um pouco mais, pode também, sim, a questão do colesterol, tem também a liberação da dopamina, né? Sim, que é um dos hormônios da felicidade que a gente, quando pratica, né, o esporte, quando a gente ouve, a gente libera hormônios ali da felicidade, né? Dopamina, serotonina, que são hormônios fundamentais para o nosso dia a dia. Agora, imagina realmente a gente praticar isso todos os dias. Liberar os hormônios da felicidade todos os dias. Para realmente, seja para colesterol, baixar a taxa de colesterol, seja para baixar a sua hipertensão. Então, assim, imagine fazer isso em 28 dias, o que o seu corpo vai mudar. Você vai criar o hábito aí, né, a partir disso. Então, você vai sim, se você realmente conseguir fazer tudo certinho, passo a passo de nutrição, alimentação, hidratação, boas execuções na bike, ajuste da bike correto, você consegue sim eliminar 8 quilos em 28 dias. Eu tenho certeza disso. Além de trazer problemas, benefícios para sua saúde, no caso, né? Resolver os problemas da sua saúde. Eu queria fechar uma coisa aqui, né? Trazer algo do meu coração, que assim, o seu corpo, ele não é descartável. Não é algo que realmente você tá ali, quebrou, por exemplo, quebrou o pé e você consertou depois. Não, não é assim. O seu corpo, o nosso corpo, na verdade, é o lugar onde a sua vida acontece. É o nosso corpo ali que realmente está ali para a gente fazer a rotina do nosso dia a dia, rotina de trabalho, rotina de treino, rotina de energia, é onde realmente a gente deposita a nossa evolução, é no nosso corpo. Então, as pessoas acabam até só percebendo o poder de cuidar do nosso corpo só quando a dor chega.
negligenciam essas lesões, essas dores que foram muito bem colocadas aqui hoje, né? Então, quando o joelho começa a reclamar, quando a sua lombar começa também a travar, realmente são sinais que a gente precisa se atentar e corrigir isso o quanto antes, porque quando o corpo ele pede pausa, quando pede pausa à força, você não se esforça, você realmente lesiona, você não estimula da forma correta. Seja por fadiga, né, porque tem gente que não dorme bem, porque já se acorda cansado, já se acorda com o corpo fadigado. Então, assim, a gente precisa realmente esperar isso acontecer para poder resolver esse problema. Será mesmo que a gente precisa esperar uma lesão acontecer para poder a gente resolver? Ou você já pode cuidar de antes? Então, assim, cuidar da sua postura hoje é fundamental. Cuidar da sua execução no seu treino, da sua segurança no seu treino de hoje é fundamental. Porque o resultado de verdade, ele não vem somente... Não é só você emagrecer. Eu atingi os 8 quilos em 28 dias, já alcancei esse resultado. Não é somente aí, é além disso. Você precisa emagrecer de uma forma que você consiga sustentar o seu corpo. É a gente resolver ter aquele resultado ali no nosso corpo e a gente preparar, né? Vem toda a questão do preparo do nosso corpo para realmente a gente viver aquela nossa vida, né? Realmente tratar o nosso corpo não como algo descartável, mas sim como algo que a gente precisa tratar como a base para a gente construir os nossos resultados. Ou seja, é tratá-lo bem. Pessoal, gratidão por a live de hoje. Gratidão, Lindbergh, pelas suas participações, pelas suas contribuições riquíssimas aqui. Fico muito feliz por isso. Quer dar uma palavra, uma frase para alguém, um estímulo? Certeza. Gostaria de agradecer a você, a sua produção pelo convite, né? É bastante importante trazer conteúdos como esse para o pessoal, porque o principal dele é a prevenção. Isso. Né? É lembrar que o seu corpo, ele é o principal, é o nosso principal equipamento. Uhum. Então, quando a gente se previne, a gente diminui os riscos lá na frente, ou seja, quando você investe no corpo, você está tendo um retorno lá na frente. Isso. Porque eu acredito que hoje, qualquer que seja o esporte, ele já traz um diferencial na vida das pessoas. Uhum. A gente consegue ver muitas histórias de superação, né? Pessoas que viviam na depressão, pessoas que viviam muito na intensidade e acabou conhecendo o esporte, o ciclismo, a bike spinner, Exatamente. a própria corrida. Então, eu costumo dizer que o corpo ele foi feito para se movimentar. Exatamente. Né? Nosso corpo é uma máquina. Se não tem movimento, enferruja. Exato. Então, invista no seu corpo, cuide da sua saúde, procure profissionais que possam te ajudar. Eu gostaria mais uma vez de agradecer pelo convite e que vocês que não conseguiram assistir a live, o pessoal vai colocar o link aí do YouTube para vocês rever esses vídeos lá, tá certo? Mas desde já só gratidão. Gratidão, Lindbergh. É muito bem-vindo aqui e as portas sempre estão abertas para Muito novas obrigado. lives, né? Para novos conhecimentos, novas contribuições. Gratidão a cada um que se fez presente aqui e fiquem com Deus, todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.